Hoje eu vou te contar duas histórias reais da década de 80. Então pega o lanche, fique confortável e venha comigo escutar essas histórias. Em uma pequena cidade cercada por florestas densas e nevoentas, existe uma casa que todos evitam. Há muitos anos, os moradores sussurram sobre uma mansão antiga, de fachada desmoronada, que permanece desabitada e com fama de ser amaldiçoada. Dizem que aqueles que tentam entrar nela nunca mais são vistos. A história de uma mulher, uma esposa, que foi trancada e deixada para morrer ali, ainda habita na mente daqueles que moram por perto. Mas, como sempre acontece, as lendas atraem os curiosos e um jovem casal, sem medo das histórias, decide comprar a mansão para começar a sua vida. Lucas e Clara, um casal decidido a mudar de vida, não acreditam nas superstições que rondam a cidade. Eles se mudaram para casa e, ao chegar, são tomados por uma sensação estranha. O ar é mais frio ali e o silêncio é muito denso. Clara se sente arrepiada, mas Lucas a convence de que é apenas o estado decadente da casa. A mansão, embora enorme e imponente, está coberta por musgo e sujeira, com as janelas quebradas e a pintura desbotada. Lucas até tenta falar que é só questão de tempo até eles arrumarem tudo, mas Clara fica meio desconfiada, né, olhando para as sombras que parecem se mover. Antes de qualquer coisa, Clara sente uma inquietação crescente em seu peito. Algo não parece certo, mas ela prefere ignorar, então só continua com os planos grandes que eles têm. Nos primeiros dias, Clara começa a limpar a casa, mas uma sensação desconfortável a persegue. Sempre que ela atravessa os corredores escuros, parece ouvir passos vindo do andar de cima, mas quando sobe para investigar, não encontra nada. Lucas, por outro lado, se sente estranhamente atraído por um cômodo em particular, um antigo escritório que parecia intocado pelo tempo. Ele decide explorar mais a fundo. Durante a noite, enquanto Clara tentava dormir, Lucas se perde nas páginas de antigos livros empoeirados que encontrou no escritório. Foi então que ele encontrou algo que o chamou a atenção. Um espelho antigo coberto por uma camada espessa de poeira. Ele estava em um canto escuro da sala e algo sobre ele parecia diferente. Quando limpou, o reflexo no vidro não era o mesmo da sala, mas de um ambiente antigo, como se fosse no passado. Apertando o olhar, ele viu algo que fez sua espinha gelar. Uma silhueta pálida de aparência triste. Uma mulher com os olhos vazios que parecia observá-lo fixadamente. Lucas se virou rapidamente, mas não havia ninguém atrás dele. Suando frio, ele tentou ignorar, mas a sensação de ser observado ficou cada vez mais forte. No dia seguinte, eventos estranhos começaram a se intensificar. Clara começa a acordar no meio da noite, sentindo como se alguém estivesse em seu quarto, mas ao ligar a luz, não havia ninguém lá. Nada por lá. As portas que estavam fechadas antes da noite agora aparecem entreabertas. O som de sussurros suaves preenche o ar, mas são ininteligíveis. E o espelho? O espelho parece ter vida própria. Sempre que Lucas se aproxima dele, ele tem a sensação de que está sendo puxado para dentro do vidro. Enquanto isso, Clara começa a pesquisar a história da casa. Em livros antigos, ela encontra uma história que a faz gelar de terror. A mansão havia sido construída no século XIX por um homem rico e cruel, Samuel Devine. Ele prendeu sua esposa Sarah no último andar da casa após suspeitar de traição. Sem nunca encontrar provas, Samuel a deixou trancada em uma cela escura e fria, onde ela morreu de fome e desespero. Desde então, a sua alma nunca encontrou paz. O espelho descoberto por Lucas estava na casa desde a época de Sarah. Ele foi um presente de Samuel para a esposa, antes dela ser trancada. Mas o espelho não era apenas um simples objeto, ele era amaldiçoado. Diziam que ele era uma ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, uma forma de capturar a alma de quem olhasse fixadamente para ele por muito tempo. E ao que tudo indicava, o espírito de Sarah ainda estava ali, buscando uma alma para vingar a sua morte. Lucas começa a se comportar de forma meio estranha, como se estivesse sendo consumido pelo espelho. Ele se recusa a ir embora da casa e passa cada vez mais tempo no escritório, encarando o vidro como se fosse hipnotizado. Clara, desesperada, tenta convencê-lo a deixar o lugar, mas é tarde demais. Lucas, agora possuído pela presença, não consegue mais distinguir o mundo real do que o espelho reflete. Em uma noite fria, Clara acorda com um grito agonizante.
Ela corre até o escritório e encontra Lucas diante do espelho, com os olhos vidrados e a expressão vazia. Ele não a vê, não a escuta, apenas está lá, parado, como se estivesse esperando algo. Quando Clara tenta puxá-lo para longe, uma força invisível a empurra de volta. Lucas, então, é engolido pelo espelho, desaparecendo em um grito ensurdecedor. Clara tenta desesperadamente quebrar o espelho, mas é tarde demais. O espelho não se quebra e ele apenas reflete a mansão como um lugar desolado e sombrio, onde os ecos das almas presas ecoam para sempre. O espírito de Sarah, agora mais forte, toma conta da casa. Clara, agora sozinha e em pânico, tenta fugir da casa, mas a porta não se abre. E o ar se torna cada vez mais denso, mais opressor. Ela volta até o espelho e quando se olha, vê não apenas o reflexo de si mesma, mas uma figura sombria ao seu lado. Sarah, a esposa traída, agora toma forma completa. Com os olhos vazios, ela sorri. Clara, paralisada de medo, tenta gritar, mas suas palavras não saem. E a última coisa que ela vê é o espelho se fechando sobre ela, consumindo sua alma e colocando-a do lado de Lucas, aprisionada para sempre no eco da casa abandonada. A casa permanece de pé, agora um local mais sombrio do que nunca. Nenhum morador se atreve a passar por ali. O espelho, coberto por poeira e mais opaco do que nunca, continua a refletir não apenas os rostos de quem se aproxima, mas os ecos das almas perdidas de Lucas, Clara e Sarah, que agora são parte do passado sombrio da mansão amaldiçoada. A lenda continua a se espalhar, sempre atraindo novos curiosos, mas, como sempre, o eco da casa permanece, esperando o próximo tolo que ousa se aproximar. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, não esquece de deixar o like, faça um comentário e se inscreva no canal para mais histórias de terror. Até a próxima e tenha bons pesadelos.